Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e vamos anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos permaneçam em Cristo, que todos sejam glorificados em Cristo, que a glorificação de Cristo é a nossa glorificação. Na liturgia de hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas comenta: Pedro e João estavam subindo para a oração, para a hora nona. Que bonito! É a oração para a hora nona, como a liturgia das horas. Pedro e João iam subindo para a oração. Ontem nós vimos que Pedro estava pregando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, chamando todos ao arrependimento. Para todos se arrepender e ser batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e receber os dons do Espírito Santo. Por volta de 3.000 pessoas se converteram à pregação de Pedro. E hoje, Pedro e João iam subindo para a oração, e havia um homem coxo, paralítico. Pedro e João, pelo poder da oração, curou esse paralítico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É a missão apostólica. E hoje a missão apostólica somos nós. Essa missão, como Pedro e João fizeram, hoje, na primeira leitura, quem continua essa missão somos nós. Orar por todos os que estão enfermos, que todos sejam curados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia o meu professor na disciplina de Lucas e Atos dos Apóstolos, um exegeta, hoje a missão somos todos nós, a missão apostólica, que todos continuem a missão do Redentor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, eis que 2 dos discípulos viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes, ou que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram.
Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as sagradas escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para um dia, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram ele, porém ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido da fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho de Emaús, iam caminhando os discípulos e era distante um pouco de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e iam conversando sobre todos os acontecimentos, o que tinham acontecido. O que os discípulos iam conversando? Eles estavam conversando da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente iam conversando dos milagres, das coisas grandiosas que aconteceram, que Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, curou todos os tipos de enfermidade das pessoas e pregou o reino de Deus com palavras poderosas. Eles iam conversando assim, e estavam conversando e discutindo todos os acontecimentos, as coisas grandiosas, e falando sobre da paixão, que ele, Cristo Senhor, fez coisas grandiosas, mas foi morto, foi crucificado e sepultado. E eles não sabiam onde que Jesus estava. E logo Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Que bonito! Conversando todos sobre todos os acontecimentos, e Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. É a fraternidade. Vemos que temos que saber caminhar juntos lado a lado com as pessoas, na unidade, na fraternidade, que Cristo está conosco, como ele veio caminhar com os discípulos, conversando sobre todos os acontecimentos. Ele vem caminhar conosco, com todos nós, ele está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo e conversando conosco, como conversou com os discípulos aqui. E vemos que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando. Jesus apareceu diante deles no caminho de Emaús e perguntou: que palavras que são essas enquanto ides caminhando? Tu és o único forasteiro. E outra pergunta, e falando sobre todos os fatos que aconteceu nos dias atrás, na semana passada. E Jesus perguntou quais os fatos. Que bonito! É a fraternidade. É a fraternidade, é a humildade. Saber caminhar com as pessoas. Jesus, o Cristo Senhor, o Mestre ressuscitado, aparece aos discípulos. E os discípulos conversando no caminho de Emaús sobre todos os acontecimentos. E Jesus queria saber também sobre os acontecimentos que aconteceram com ele, de toda a sua paixão.
E eles disseram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que ele foi poderoso em palavras e obras diante de Deus. E era o próprio Jesus que estava conosco. Jesus perguntou o que aconteceu e eles disseram: o que aconteceu com Jesus, que foi poderoso em palavras e em obras, e falou de sua morte, de sua crucificação. E eles esperavam a libertação de Israel. E o próprio Cristo Senhor conversando conosco. E os discípulos falaram das mulheres que foram ao túmulo, como nós vimos no Evangelho de ontem, segundo João, e também anteontem e domingo. Foram ao túmulo e o túmulo vazio. E ontem tinha 2 anjos vestidos de branco, como foi a conversa com Maria Madalena. E um anjo perguntou: mulher, por que choras? Depois Cristo Senhor disse a mesma coisa: mulher, por que choras? E hoje a mesma conversa, a conversa de ontem e de anteontem das mulheres que foram ao túmulo, o sepulcro vazio. E eles falaram e não encontraram o corpo, voltaram dizendo que havia visto anjos e declararam que ele está vivo, como nós vimos no Evangelho de ontem. E Jesus, falando com o próprio Jesus, o ressuscitado. E vem Jesus falando: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Por que Jesus chama de insensatos? Jesus chama os que estavam caminhando no caminho de Emaús de insensatos, lento para crer, porque era o próprio Jesus que estava conversando com eles. Eles falaram até de ontem, anteontem, do Evangelho do sepulcro vazio, e eles não estavam acreditando. E Jesus fala de tudo o que aconteceu, explicou as Escrituras. É muito bonito nessa parte, Jesus explicando as Escrituras, começando por Moisés, e percorreu todos os profetas, começando lá do Pentateuco, por Moisés, e passou por todos os profetas. Passou por todos os profetas? Não está narrado aqui, mas certamente falou de Elias, de todos os profetas que se profetizaram, lutaram pela libertação do povo. E Jesus falou de toda a Sagrada Escritura. Não está escrito aqui, mas vemos que Jesus explicou as Escrituras, falou começando por Moisés, começou lá no Pentateuco e percorreu todo o Antigo Testamento. Certamente foi uma conversa maravilhosa, e assim essa conversa hoje somos nós que temos que ter com Cristo Senhor. É analisar a Sagrada Escritura, começando por Moisés, pegando toda a antiga aliança com a nova aliança. E Jesus explicou para eles a Sagrada Escritura, e o coração deles ardia de alegria. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e lá encontraram os 11 discípulos com seus companheiros, e disseram que é verdade, que Cristo ressuscitou e apareceu a Simão. E depois que Jesus conversou sobre eles, sobre a Sagrada Escritura, vemos a fraternidade, a mesa eucarística, a mesa, certamente um café ou um almoço ou um jantar, um delicioso café. Que bonito, Cristo ressuscitado vem e põe-se à mesa com aqueles que iam caminhando no caminho de Emaús e com os outros discípulos. E hoje ele está vindo ceiar na mesa, em nosso café, em nosso almoço, em nosso jantar, com todos nós, como ele ceou com os discípulos aqui, já no início da terceira parte. Cristo ressuscitado tomou o pão, abençoou e partiu o pão. E hoje ele está tomando o pão, abençoando e partindo o pão em nossas refeições.
Vamos anunciar a ressurreição e nos alegrar que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Vamos caminhar e dialogar, que Ele está vindo caminhar conosco, com todos nós. Na primeira parte, Jesus aparece aos dois que iam caminhando no caminho de Emaús e conversam. Jesus conversam, perguntam o que aconteceu, porque eles estavam sem saber o que eles estavam conversando. E depois Jesus declara quem ele é, que ele ressuscitou. E depois conversam sobre a Sagrada Escritura, começando do Pentateuco, falando de Moisés, depois a mesa eucarística. É um café, um almoço, um jantar. E conclui falando, depois narraram todos os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Conversaram bastante com Cristo Senhor e reconheceram na fração do pão. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente vivam a fraternidade, a unidade, e estejam em Cristo e vivam a fração do pão com todos os irmãos e irmãs, que Cristo ressuscitado está com todos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria Imaculada, tu sempre trilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabe do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar após este momento de provação e de dor. Ajuda-nos, Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a nos fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Por todos os profissionais de saúde no Brasil e em todas as partes do mundo, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.